Sob a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão, e não somente essa sessão, mas o início de mais um semestre de trabalho nesta Casa Legislativa. Convido a senhora secretária Dirce Heinrich para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 64ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de julho de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevik, Aldo Schneider, Mário Marcondes. Secretárias, deputados Dirce Heiderscheit e Ana Paula Lima. Às 9 horas do dia 13 de julho do ano de 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Dirce Heiderscheit, a segunda secretária, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. Expediente, distribuídos na sessão. Breves comunicações ocuparam a tribuna o senhor deputado Dirceu Dresch e senhora deputada Ana Paula Lima. Grande expediente. Nesse horário, destinado aos partidos políticos, ocupou a tribuna o senhor deputado Dirceu Dresch, do PT. O ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 11 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei 0192 de 2014, 0413 de 2015, 0283, 0287 e 0389 de 2016, respectivamente, e parecer favorável aos ofícios 0120 e 0215 de 2017. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência apresentou parecer favorável aos ofícios 0669 de 2016 e a Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia apresentou parecer favorável ao ofício 0718 de 2016. Foram aprovadas em redações finais, exaradas do projeto de lei complementar 017-029 de 2016, este com voto contrário do senhor deputado Dirceu Dresch, 009, 014, 018 de 2017, bem como aos projetos de lei 0358 de 2015, 0303, 0306, 0340, 0370, 0396, 0401, 0367 de 2016. Este por maioria, com voto contrário do senhor deputado João Amin e os de números 025, 035, 056, 093, 0103, 0104, 0116, 0142, 0149, 0150, 0166, 0189, 0190, 0215 de 2017, respectivamente, e ao projeto de resolução 009 de 2016. Foram aprovados os pedidos de informação 068, 069 de 2017 e as moções 0121 a 0126 de 2017. Foi retirada de pauta pelo autor da moção número 0111 de 2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 0704, 0717 de 2017. Comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 0494 e 051 de 2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Mário Marcondes, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor presidente do Centro de Integração e Empresa, Escola de Santa Catarina, CCIE, Mércio Flesk,
fizesse uso da palavra para falar acerca do relatório de atividades do ano de 2016. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário, explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia 1º de agosto, no horário regimental. Para constar, eu, segundo a secretária, lavei a presente ata, e é isso, senhor presidente, que temos para hoje. Muito obrigado, deputada Dirce Reinhardt. Coloco em votação, em discussão e votação, a ata que todos os deputados já receberam em seus correios eletrônicos. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aprovada a ata da sessão anterior. Eu peço que a assessoria proceda à entrega e faça a distribuição do expediente. Vamos entrar para breves comunicações, segundo o nosso artigo 102, onde os deputados têm a fala por até 10 minutos. Primeiro horário, deputado César Valduga, nobre líder da cidade de Chapecó, que com a gravata verde musgo lembra a chapecoense que está sendo a representante junto com o Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro. Deputado César Valduga, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Logo depois, o deputado Dirceu Dresch é o próximo orador inscrito. Deputado Padre Pedro, seja bem-vindo a essa casa. Vossa Excelência, como todos os demais, deputado Lázaro, deputado Dirceu, deputado Dirce, deputado Maurício Scodilac e o deputado César Valduga, junto com todos os outros que vão chegar aqui, fazem esta casa funcionar, porque estamos representando as pessoas e o povo catarinense. Com a palavra, o deputado César Valduga, por até 10 minutos. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, deputado Kenny Nunes, que faz uma bela abertura do reinício aos trabalhos no Parlamento catarinense. E gostaria também de cumprimentar aqui os deputados, deputadas, também cumprimentar e saudar, os servidores desta casa, que com muita presteza prestam um relevante trabalho, deputado natalino, ao Estado de Santa Catarina, em especial ao Parlamento catarinense. Mas gostaria, senhor presidente, nesse dia de hoje, no primeiro dia do mês de agosto, quando esta casa retoma, portanto, suas atividades, após o recesso, gostaria de marcar, neste pronunciamento, o início do mês de comemoração dos 100 anos da nossa amada Chapecó. E muito bem, deputado Kennedy, Vossa Excelência sempre muito bem tem falado da nossa querida Chapecó. E todas as atenções se voltam para o município que é o coração do oeste catarinense. E nosso mandato, que tem um especial vínculo com Chapecó, demonstra e demonstrará cada vez mais sua admiração e respeito pelas pessoas que ajudaram a construir este grande celeiro de desenvolvimento, deputado Padre Pedro, empreendedorismo e fraternidade. Entendemos que a construção de Chapecó se deu no cotidiano de sua existência, na dedicação das pessoas que ali viveram e vivem. E por isso escolhemos algumas dessas pessoas para representar essa construção coletiva, essa Chapecó de todos e de todas que orgulha a nossa gente e o nosso Estado. Construída por muitas mãos, este é o tema de nossa homenagem. Chapecó construída por muitas mãos, por compreendermos que todas as pessoas que ali viveram, ou vivem, indígenas, empresários,
trabalhadores e trabalhadoras, agricultores, agricultoras, estudantes, comerciantes, imigrantes, idosos, homens e mulheres, que, com o suor dos seus rostos e o trabalho de suas mãos, fizeram Chapecó. Durante o mês de agosto, nossa equipe irá publicar no site e nas redes sociais, deputado Dresch, experiências de chapecoenses que compõem a campanha Chapecó 100 anos, construída por muitas mãos. No dia 26 de agosto, realizaremos, deputado Padre Pedro, uma homenagem a essas pessoas representantes de um povo inteiro que participou e participa da vida de Chapecó. Por isso, gostaria de convidar os nobres edis dessa casa, mas também a população catarinense, para esse nosso vídeo de apresentação. Nascido na Para do Irami, município de Chapecó. Eu cheguei em Chapecó dia 27 de agosto de 97. E para Chapecó eu vim no ano de 1961. Estou com 72 anos. Eu vim para cá em 1993. Vim morar em 75 para Chapecó. E vim para cá, para Chapecó, em 71, como terceiro sargento bombeiro. Com 5 anos de idade eu já vinha com o pai para Chapecó. Para passar, aí onde tem hoje o canal, dava falado, atolava os animais, dava falado. E aí meus pais resolveram de vir para Santa Catarina, que aqui diz que tinha o salame pendurado, mas chegou aqui e não tinha salame não, né? Na época que eu comecei a trabalhar em Chapecó, não existia a lei que beneficiasse as pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu fui crescendo, eu estudei um pouco, daí parei de estudar. E a gente foi se criando junto ali, trabalhando, né, sofrendo, passando muito frio. Trabalhei na colônia, me criei na colônia, depois vim para a cidade, ainda nova ainda, e depois eu tive minha família. Casei com 22 anos, fui trabalhar no hospital regional, trabalhei como enfermeira. Daí trabalhei na creche, 25 anos, na creche aqui da comunidade mesmo. E faz 30 anos que eu faço artesanato e sou doméstica. Estou com 68 anos. Sempre trabalhei com sapataria. E trabalho cortando erva mate. Como na agricultura sempre trabalhei, desde que nasci trabalho na agricultura. A partir de 1997 tive acesso a uma empresa e consegui um trabalho. Hoje já faz 20 anos que estou nessa empresa. Fui operador de máquina, fiz um pouquinho de tudo aqui. E a gente ajudava o que podia, né? Eu me envolvi em liderança, né, trabalhando pela comunidade, ajudando o pessoal, o povo, né, quando precisavam de mim. Eu faço meio de tudo. Hoje estou trabalhando, né, na área social também com os adolescentes. Já fiz muita amizade com o povo, muita confiança. E eu quero bem para todo o meu bairro. Porque o que eu tenho aqui, eu fiz aqui. Porque eu só casei e vim para a cidade. O meu capital, quando eu vim para a cidade, era mulher e uma gaita. Aquela gaita eu toquei baile para tudo quanto foi canto da cidade. Eu vi Chapecó crescer. O bairro está crescendo, as coisas estão começando a se ajeitar. E contribuo para Chapecó, no crescimento de Chapecó, com a construção civil, né? Cada dia mais a cidade está crescendo, com isso a gente vai crescendo com ela, né? E eu acredito que eu também faço parte de Chapecó, da história de Chapecó. Eu respeito todo mundo, direitinho, desde criança e adulto, todo mundo, né? Querendo bem para todo mundo. E espero que agora Chapecó está completando 100 anos de história, né? Acredito que Chapecó ela seria a cidade do progresso. Espero que
para os próximos 100 anos que haja um desenvolvimento, continue desenvolvendo assim como está, prosperando, e que o povo tenha oportunidade e tenha um direito à igualdade, né? No trabalho, no viver, no lazer, né? No transporte, né? E na economia, né? Para que todos possam ter os direitos iguais. E o que eu espero para Chapecó é um pouquinho mais de dignidade para a nossa cidade. Eu espero que mude a forma de governar, que mude os governantes. Que dê-se valor para os trabalhadores. Que trabalhem a benefício do trabalhador, das pessoas que mais precisam. Olha, eu espero que, se Deus quiser, que venha uma lei mais diferente, que dê trabalho para a pessoa. Hoje o que a gente mais preocupa é a educação, né? É a parte da educação, a saúde. Da saúde, sobre a escola, sobre o estudo. Precisa melhorar um monte, né? A saúde, principalmente, a educação também. A educação, geralmente a educação. Espero que nos próximos 100 anos esteja bem melhor. Espero que ela melhore mais ainda do que está. E pretendo contribuir para o Chapecó nos 100 anos a mais, enquanto eu estiver morando aqui, com o melhor de mim, com o meu trabalho, com o meu esforço, com a minha dedicação. Vamos levando a vida e esperamos que tudo de bom aconteça, né? É isso então, senhor presidente. Chapecó construída por muitas mãos. Conseguimos aqui, portanto, nesse momento, acompanhar depoimentos de trabalhadores, de trabalhadoras, de mulheres, de homens, que construíram essa bela cidade de Chapecó, que podemos dizer que encanta o coração e a alma da gente. Parabéns, Chapecó, 100 anos de muita luta, 100 anos de muitas batalhas. Um grande abraço. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga, e ainda em breves comunicações, com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Quero saudá-lo, senhor presidente, saudar a todos os deputados que nos acompanham, a todos que nos acompanham pela TVA, pela rádio digital, pelas redes sociais. Nós estamos e terminamos aí o mês de julho, e na semana passada, do dia 24, 25, enfim, toda esta semana, a semana de grandes comemorações. Uma semana que refletia sobre duas categorias profissionais importantíssimas no nosso país, que é a nossa agricultura familiar, nossos colonos, nossos colonizadores e também os motoristas. Os nossos grandes heróis que contribuem, que lutam por este país, trabalham, produzem alimentos, o motorista que transporta. Nós tivemos aí inúmeras homenagens, inúmeros eventos, comemorações, festas, mas também muitas reflexões sobre o futuro, sobre os desafios que vivem os nossos agricultores e agricultoras e os nossos motoristas. Olhando para o meio rural, olhando para o nosso estado, vivendo também na pele esta realidade, que nessas 2 semanas de recesso, visitamos muitos agricultores, visitamos muitas comunidades, visitamos muitos municípios, como no último domingo, deputado Maurício Scodilac, deputado Marcondes, nós estivemos lá na Alfa 4, na comunidade, no interior de São Bernardino, na comemoração dos 50 anos do Sindicato da Agricultura Familiar, os trabalhadores na agricultura familiar de Campo Herê e região. Esta situação que os nossos agricultores vivem, há um pouco mais de 30 dias atrás, uma preocupação com o excesso de chuva.
os agricultores perdendo a sua produção por excesso de chuva. Problema do feijão, do soja, do milho, da produção da safrinha. E passamos aí praticamente 40 dias de chuva. E agora, parou a chuva, nós estamos com uma estiagem. Eu visitei agricultores extremamente preocupados, estão lá com as vacas de leite, e o pasto, o deputado Valduga, deputado Natalino, nosso presidente da comissão, e a pastagem morrendo por falta de chuva. Os animais com problema de pasto, para dar o leitinho, o leite, o preço do leite abaixando por causa desse desastre econômico do tal de Michel Temer e do Meirelles, que diminui a renda dos trabalhadores e aí o consumo despenca e o preço para os agricultores caindo. Então esta vida de luta dos nossos agricultores e agricultoras, os motoristas, o aumento de mais de 40 centavos nos preços dos combustíveis, traz estas grandes preocupações. Então estas duas categorias profissionais são importantíssimas para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso país. Os agricultores familiares, especialmente, têm a maior dificuldade de manter sua família, manter sua propriedade, continuar apostando na produção, sempre aquele sonho que o ano que vem, com certeza, vai melhorar. Essa teimosia, mas não só a questão da renda, eu sempre falo isso, os agricultores também têm uma opção de vida, uma opção pelo trabalho com a terra, com os animais, com o ambiente, com a água, esta relação estratégica, importante, de vida com a terra e produzir alimentos para outros se alimentar, matar a fome de milhões de crianças e pessoas em outros lugares, em outras cidades, inclusive em outras partes do mundo. Então, para nós é uma alegria muito grande, um orgulho também de poder estar aqui representando esta categoria tão importante, fazer parte desta categoria enquanto agricultor, e aproveitamos também esses dias para ir para a propriedade, organizar um pouco a nossa propriedade, porque a nossa caminhada é muito longa, nos finais de semana, rodando o estado, visitando os municípios e lutando junto para construir um estado de Santa Catarina também e o Brasil mais justo, mais democrático, mais solidário, que as pessoas possam ter o seu valor do seu trabalho recompensado. Então, para mim, uma grande alegria ter participado de tantas atividades, como participamos de um encontro entre motoristas e agricultores familiares lá em Pinhalzinho no domingo passado, no outro domingo. Então esses grandes momentos de reencontro, momentos de conversas, diálogos e de recuperar, reavaliar e ousar na perspectiva de continuar apostando com todos os problemas que a gente vive, mas apostando no nosso país. Por isso, eu quero deixar aqui o nosso grande compromisso, que a gente assume aqui nesta tribuna, mas também assume no dia a dia, visitando os nossos municípios, encontrando os nossos agricultores e conversar sobre esta esperança que nos move. Esta esperança dos sonhos, de construir um espaço rural com gente, com pessoas, com sucessão familiar, mas um espaço de respeito, que estes agricultores e agricultoras sejam respeitados, homens e mulheres que merecem ser olhados, que merecem políticas públicas, que merecem ser tratados com respeito e dignidade. Por isso, estar aqui, nesta tribuna, respondendo, representando, falando desta categoria profissional, para mim é uma imensa alegria. Isto me faz todo dia reavaliar, discutir e assumir novos compromissos com este povo que luta, que batalha, que são os verdadeiros heróis. Por isso, tiro o meu chapéu para estas categorias, os nossos colonizadores, nossos colonos, que são lembrados dia 25 de julho, a nossa agricultura familiar, que é lembrada
que é valorizado no dia 24 de julho, lei de nossa iniciativa, que é o Dia Estadual da Agricultura Familiar. Também os nossos motoristas, que nós lembramos aí e valorizamos no dia 25 de julho. Portanto, a nossa saudação, nosso reconhecimento, mas acima de tudo, nosso compromisso de continuar batalhando. Mesmo que muitas vezes nos parlamentos se fala muito, mas se faz pouco. Se vota, inclusive, contra os votos que recebemos. Os deputados federais agora, prestes a fazer essa desgraça, dar as costas para os nossos agricultores, se aprovar aquela proposta da reforma da Previdência. Mas nós vamos continuar lutando, batalhando e construindo junto uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna. Grande abraço, obrigado. Ainda em breves comunicações, com a palavra o deputado Natalino Lázaro. Senhor presidente, senhoras e senhores colegas deputadas e deputados, é uma satisfação voltar a esta casa neste segundo semestre e para cumprir a nossa atividade parlamentar e, sem dúvida nenhuma, que nós vamos, de nossa parte pelo menos, e creio que esse é o sentimento da Assembleia Legislativa, de sempre continuar defendendo os interesses do povo catarinense. Eu quero trazer um assunto aqui, senhor presidente, da mais alta relevância e que me preocupa muito e que diz respeito à cidade de Videira e mais especificamente ao fornecimento da água por parte da Casan. Em 1978, eu queria fazer esse registro aqui, foi feita a concessão da SAMAI, que era uma empresa detentora da exploração da água, para a Casan. Houve uma adequação em 2008 e, por força desse contrato, a Casan assumiu uma série de compromissos que, infelizmente, quase todos não foram honrados. Nós temos hoje na cidade de Videira aproximadamente 50 mil habitantes e nós temos, infelizmente, regiões da cidade de Videira com graves problemas de água. E nós estamos, desde que assumimos esta casa, como deputados, há 2 anos e meio que estamos aqui, estamos indo em busca de soluções da Casan. E, infelizmente, até agora, não houveram políticas que viessem solucionar esse problema. Eu não quero aqui falar em hipótese alguma e denegrir qualquer tipo de expressão contra a imagem da Casan. Mas quanto ao tratamento que a direção da Casan está dando a este caso específico na cidade de Videira. Tudo aquilo que foi acordado no contrato, praticamente nada disso foi executado. O contrato previa a perfuração de um poço do aquífero Guarani, para garantir o abastecimento da cidade, e não foi feito. O contrato previa a iniciação de obras de reservatório de 1.000 metros cúbicos, com recalques necessários. Também esse contrato não foi cumprido, essa cláusula não foi cumprida. Previa ainda a implantação de 8.000 metros de adutoras, com 200, 250 e 300 milímetros, obra que devia ter sido concluída em 2009 ainda, e não foi cumprida. A implantação de tratamento de esgoto sanitário em diversos bairros da cidade, também essa cláusula não foi cumprida. A implantação de 3 reservatórios até o ano de 2010, em diversos bairros da cidade, e apenas um foi implantado. Por isso, como se vê, não foi cumprido aquilo que foi determinado, acordado entre a Prefeitura e a Casan. E aqui eu quero fazer uma referência de que acompanhei atentamente o prefeito anterior. E o prefeito anterior não envidou esforços para que esse contrato fosse rigorosamente cumprido.
Agora, na administração do prefeito Dorival Borga, eu tenho aqui um ofício que ele encaminhou ao senhor governador do estado, relatando essa situação dramática. E trago também aqui, para esta casa, um roteiro, um cronograma de todas as atividades que foram desenvolvidas junto à Casan, no sentido de minimizar esses problemas. Eu acompanhei praticamente em todas as reuniões que o prefeito fez aqui, e infelizmente até agora nada foi feito. Eu mesmo, em fevereiro, presidente, fiz uma indicação nesta casa, relatando esses graves problemas de abastecimento de água em Videira. E, lamentavelmente, nem resposta eu tive. Eu acho isso um desrespeito por parte desta casa e um desrespeito a este parlamentar e a nós parlamentares. Porque, afinal de contas, nós não representamos aqui interesses particulares. Nós estamos aqui interpretando sentimentos, desejos, direitos da população. E Videira merece ser respeitada realmente na sua íntegra e, principalmente, merece que tenha explicações do que está acontecendo e por que está acontecendo. Então, eu gostaria de fazer esse registro aqui, senhor presidente, de maneira veemente. Estou trazendo nessa tarde, novamente, mais uma indicação, claro que endereçada ao senhor governador, mas principalmente à diretoria estadual da Casan, para que ela se manifeste. E eu não vejo outra alternativa, infelizmente. O prefeito diz na carta que encaminhou o governador aqui, prefeito Dorival Carlos Borga, que o interesse dele não é romper contratos com ninguém. Ele quer defender os interesses legítimos da população. E o que nós queremos, que eu quero como deputado que represento Videira, e o que o prefeito de Videira quer, o que a população de Videira quer, que seja cumprido o contrato, somente isso. Nós não queremos absolutamente nada a mais. Então eu queria fazer esse registro, porque da forma como nós estamos sendo tratados, vamos me desculpar aqui, mas nós estamos sendo enrolados. Essa é a linguagem, um termo comum. E isso não cabe mais nos dias de hoje. Nós precisamos dar visibilidade. A população precisa e merece ser tratada com respeito. Então eu quero fazer esse registro aqui, muito veemente, um registro de apelação mesmo, no sentido de que se encontrem alternativas imediatas. E se, daqui a pouco, a população de Videira entender, e eu imagino que o prefeito sabe muito bem interpretar esse sentimento, ele resolver romper o convênio com a Casan, eu quero deixar bem claro aqui que eu sou favorável. Eu sigo realmente esta orientação, porque não dá mais para a gente esperar. Videira, aqui os deputados que eu estou vendo, todos conhecem o potencial que representa para a economia, para o estado de Santa Catarina. Quantos e quantos anos faz que a Casan retira de Videira uma receita preciosa todos os meses e que contribuiu certamente para o desenvolvimento de ações em outros municípios do estado. E nós queremos que esses recursos sejam reinvestidos na própria cidade para o bem-estar da população. Afinal, hoje, em pleno século XX, nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que ainda falte água em cidades do tamanho de Videira, de Joaçaba, de Caçador, de Florianópolis. As coisas evoluíram muito, nós precisamos nos precaver com isso. Então, nesse sentido, eu quero deixar esse apelo aqui veemente e fazer com que, de fato, essa situação seja definida. Caso contrário, eu repito aqui, se houver o cancelamento do contrato com a Casan, eu quero manifestar aqui o meu apoio integral. Mas eu espero que o governo do estado e a Casan encontrem imediatamente uma solução para evitar esse rompimento. E também, para concluir, senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro aqui, indo na direção do discurso do deputado Dirceu Dresch. Eu também, nessas 2 semanas, estive visitando, deputado Mário, Vossa Excelência também esteve junto comigo lá em Campo Herê, na terra do nosso amigo prefeito chamado Nego Lima, e estive andando pelo interior, conversando com os agricultores, conversando com o setor produtivo, e realmente me faz ter a consciência cada vez maior de que nós, deputados aqui, precisamos e devemos defender políticas públicas que protejam, evidentemente, o nosso homem do campo, o nosso produtor, o nosso empresário. E, aliado a isso, nós precisamos começar
quem sabe, nos descolarmos um pouco da questão grave da política nacional e partirmos exatamente para apoio de iniciativas privadas interessantíssimas, para o apoio a quem produz, para o apoio aos empresários, para que a gente comece a vislumbrar, a reverter esse problema grave da falta de emprego, da geração de renda, da economia baixa, que afeta inclusive todo mundo, para fazer com que a gente reverta essa situação e comece a caminhar a largos passos para o desenvolvimento do nosso querido país. Afinal de contas, nós temos um potencial enorme, gente. Nós temos um território, um país de dimensões continentais. E cada região tem a sua característica. Santa Catarina tem a sua, e Santa Catarina é privilegiada por Deus, porque nós temos diversos cenários num pedaço de chão tão pequeno, e todos cenários positivos de exemplos de desenvolvimento. E nós precisamos realmente prestigiar quem produz, quem trabalha, quem constrói a verdadeira riqueza desse nosso belo estado e desse nosso querido país. Muito obrigado, senhor presidente. Tendo visto o horário regimental, adentramos agora o horário destinado aos partidos políticos. Com a palavra, o deputado Maurício Kudilac, falando em nome do Bloco Parlamentar PP, PR, PSB. Pelo que lhe concedo 13 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Queria manifestar a alegria de estar de volta à nossa atividade com as sessões, porque, na verdade, nesse período que eu não chamei de recesso, aí, que foram 2 semanas, na verdade, sem sessão, a Assembleia continuou com as suas atividades e que nós tivemos a oportunidade de estar mais próximo das bases, aí, percorrer muitos municípios. Vi que Vossa Excelência, deputado Mário Marcondes, estava lá no corte do bolo, lá em Campo Herê. Não tive a possibilidade de estar lá. Estarei em Campo Herê no próximo sábado. Recebi com alegria o convite para ser o paraninfo da formatura dos bombeiros lá. Então, no sábado estarei lá em Campo Herê. Não estive lá no dia da visita do município. Mas, como disse o deputado Dresch, nós também percorremos vários municípios, participando dos eventos em homenagem ao colono, ao motorista, e registrando a presença dessa casa, da nossa atividade parlamentar, fortalecendo as categorias, os eventos e os municípios. Isso é importante. Vejo que para os parlamentares catarinenses não se aplica aquela máxima popular de que político só aparece de 4 em 4 anos. Aqui a gente vê que os deputados procuram estar presentes nas comissões, nas sessões e, sempre que possível, em todos os municípios do estado que representam. Queria também fortalecer ali o depoimento do deputado Natalino Lázari, com referência a Kazan. Nós temos alguns municípios que nós enfrentamos ainda uma questão muito séria na água. Nós vemos municípios que municipalizaram a distribuição, e a distribuição, essa municipalização implica também na responsabilidade da infraestrutura, do saneamento básico. Nós vemos Balneário Camboriú, que está alcançando aí índices altíssimos, perto de 100%, com tanto o tratamento, a distribuição da água, mas também a questão da infraestrutura e do saneamento básico. Ainda mais os municípios que têm atividade turística, e muitas vezes o esgoto acaba prejudicando a qualidade da água e que precisam efetivamente de uma atenção. Nós vimos aqui em Florianópolis, no final do ano que passou,
os problemas oriundos da contaminação no rio ali no norte da ilha. Então, nós precisamos dessa ação da Casan. Ele falou aqui de Videira. Nós temos São Miguel do Oeste, que é uma cidade que sofre com a questão da distribuição de água. Qualquer período de seca, há dificuldade, há momentos lá de se suspender o atendimento à população. E é muito importante. A Casan já buscou, em alguns momentos, recursos, empréstimos para implementar o seu potencial de distribuição e tratamento de água, e isso é importante, porque senão, levado pelo exemplo de alguns municípios que municipalizaram, que privatizaram também, e que têm apresentado o resultado, e isso vem a dificultar. Então, nós vemos o esforço dos servidores da Casan, busca de atender bem, de dar resposta, mas precisamos também que a Casan não fique só no cobrar e distribuir água. É preciso apresentar outros resultados, aumentar a capacidade de armazenamento, de tratamento, aumentar a área da infraestrutura no saneamento básico nos municípios, porque do jeito que está, cobrar e distribuir, então os municípios querem para si, porque se é cobrar e distribuir, hoje é superavitário, mas se precisar realmente investir o que é necessário, aí já não fica superavitário. Então, como a Casan aparentemente cobra e distribui, o município diz, então, nós vamos fazer isso aí, se a Casan não dá uma contrapartida aumentando a capacidade de tratamento, de qualidade, como acontece aí em muitos municípios. Outra questão que eu queria registrar, eu que acompanho na minha vida profissional toda, a atividade de trânsito, eu vejo que o estado de Santa Catarina já deu um salto, já é referência na questão da terceirização dos serviços via o despachante de trânsito, via os CFCs, as autoescolas e também via as empresas de vistoria. Mas ainda a gente encontra uma série de reclamações, principalmente quando depende da parte de fiscalização, liberação ou de atividades que dependem do Estado. Então, eu vejo que tem que se delegar quase que totalmente a atividade de trânsito para que seja realizado pelos despachantes de trânsito. Tudo. Acompanhar desde a vistoria, desde que a pessoa procura o primeiro emplacamento. Hoje, os despachantes já têm essa possibilidade de fazer o primeiro emplacamento. Mas aquilo que depende da delegacia, pela falta, muitas vezes, de efetivo, e o Estado está certo, o Estado que investiu na segurança pública tem que levar o efetivo para a segurança pública e tirar o efetivo policial da atividade de trânsito, aí, muitas vezes, acaba prejudicando o contribuinte, o cidadão, aquele que precisa de agilidade. Eu cito um exemplo de uma pessoa que procurou, que foi na delegacia, iria demorar alguns dias para conseguir fazer toda a documentação para o licenciamento. Ele foi no despachante e conseguiu fazer no mesmo dia. Então, quando o despachante de trânsito está atendendo a população, ele se preocupa em dar um bom atendimento, em manter o cliente, em ser o mais rápido possível. Tem o formalismo, tem a responsabilidade, fazer tudo correto, está sujeito às penas de lei se não fizer. Então, a parte de trânsito, desde a vistoria, a própria lei de credenciamento do despachante já permite que o despachante também faça atividade de vistoria. Mas foram credenciadas as empresas, então tem como trabalhar em conjunto
as empresas credenciadas, o despachante, mas se desvinculando ao máximo de depender da delegacia de polícia. O que o DETRAN pode fazer? O DETRAN pode fiscalizar a atividade exercida pelos particulares. Então, nós estamos estudando algumas mudanças que possam ser aplicadas a essa lei para agilizar, para que o cidadão efetivamente possa ser atendido cada vez com mais rapidez. Hoje, nós desfrutamos aí de todas as tecnologias possíveis para que possa isso ser facilitado. Hoje, a passagem de avião, você compra através do telefone, você já tem ali o ticket de apresentação no aeroporto, sem tudo, e muitas vezes em algumas atividades públicas isso não acontece com a mesma força. No mesmo caso, como no emplacamento do veículo, o grande problema que nós tínhamos era na vistoria, que nós precisávamos de policiais lá destacados para aquela atividade, e hoje já não temos mais. Nós temos também no Serviço de Carteira Nacional de Habilitação, onde ainda o último teste lá de exame veicular de direção ainda é feito por policial quase que obrigatoriamente, eu acho que obrigatoriamente. E é um serviço, como todos os outros, que pode ser delegado ou o próprio CFC, a própria autoescola, ou fazer um credenciamento, assim como tem o credenciamento do psicólogo, como tem o credenciamento do médico, pode ter o credenciamento do examinador na última fase, deputado Patrício Décio, para concluir a carteira. Porque o que a gente vê? A gente vê que o aluno vai lá, faz a matrícula, já para começar a ter os primeiros testes, ele precisa de uma licença de aprendizagem. Daí essa licença, que hoje está no sistema do CFC, mas precisa ser assinado por alguém na delegacia. O CFC pode emitir, vai sair ali o seu número, a sua responsabilidade, mas precisa ir em delegacia. Aí na delegacia, às vezes, demora 10 a 15 dias para ser assinado. Daí no final da carteira, o que mais tem demorado é o exame de volante. Ora, isso pode ser feito por um examinador credenciado, isso pode ser feito pelo próprio CFC. Nós estamos tirando ainda alguns policiais da atividade fim, da investigação, para colocar nessas atividades burocráticas. Então, como eu falei de início, eu elogiei o DETRAN e elogio de Santa Catarina, o diretor Vanderlei, que está há anos ali e conseguiu fazer uma transformação, os seus diretores, tanto na área de licenciamento de veículos, como de carteira de motorista, as delegadas, que são as diretoras, fizeram um avanço fantástico no DETRAN, mas ainda tem alguns detalhes que atrapalham a vida do cidadão, que é quando demora um pouquinho a atividade final da emissão da carteira de motorista, que tem que ser estudado para que as empresas credenciadas possam fazer todo esse procedimento. Isso facilita para o cidadão, para aquele que quer a carteira de motorista, para aquele que quer licenciar o seu veículo. Então, com pequenas alterações e levando aos credenciados essa possibilidade, nós podemos sim facilitar e melhorar a vida do cidadão sem nenhuma taxa adicional, sem levar mais custo ao cidadão, levando o benefício, mas não efetivamente levando custo. Então, o fortalecimento das empresas credenciadas, do início ao final do processo, tanto de licenciamento de veículos, como de habilitação de condutores, é fundamental. Obrigado, deputado Maurício Scudlac.
representando o bloco parlamentar, PPPR, PSB. Agora, no horário destinado aos partidos políticos, o PMDB. Como não tem oradores inscritos, o PSD, o horário destinado ao PSD. Também não temos orador inscrito, então, com a palavra, o Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch, por até 7 minutos, deputado. Muito bem, senhor presidente. Volto a esta tribuna, agora em nome também do nosso partido, Partido dos Trabalhadores. Quero aqui com grande indignação refletir um pouco do que o povo brasileiro também está sentindo com este grupo do golpe que se instalou no governo brasileiro, e esses últimos dias faz de tudo e mais um pouco para se manter no poder. A sociedade brasileira está acompanhando esta semana novamente. A população vai olhar para o Congresso Nacional torcendo, rezando para encontrar a esperança no meio de tanta lama. 82% da população brasileira, segundo dados de várias últimas pesquisas, quer que Temer seja investigado por seus crimes. A ampla maioria do povo brasileiro quer que o Brasil, da era e dos governos do Partido dos Trabalhadores, volte. A ampla maioria da população brasileira quer diretas já. Querem um basta nestas reformas que tiram direitos da população, mas, por outro lado, está também do jeito que os Estados Unidos, que os americanos, que o grande capital quer. Porque o estrago que está sendo feito nesse país, por um período de 1 ano e pouco, é lamentável. Destruindo políticas públicas, destruindo políticas sociais, fazendo cortes violentos na saúde, na educação do povo trabalhador e trabalhadora desse país e doando para as grandes elites. Bilhões e bilhões em perdão de dívidas para latifundiários, em perdão de dívidas e doações para grandes banqueiros nacionais e internacionais, isenções de grandes empresas e cortando do povo trabalhador, cortando daquele que precisa da saúde, da educação pública, do SUS funcionando. Então está do jeito que a elite queria. Um governo sem crédito, um ministro que chegou e dizia que ia salvar o país, aumentando juros, os grandes especuladores ganhando muito dinheiro em cima das custas do Brasil, e o Brasil sendo entregue, nosso petróleo, nossas terras, nossos setores estratégicos, como o setor aéreo, o setor náutico e outros grandes setores, que nós estávamos construindo um patrimônio, estávamos construindo uma estratégia nacionalista. Nós vimos e assistimos tudo isso com muita indignação. Então, quer dizer, esses deputados federais, naquele domingo do dia 17 de abril de 2016, quando falavam tanto em combate à corrupção, iludiram você? Iludiram o povo brasileiro de que eles estavam, de fato, querendo combater a corrupção? E agora? Contra a presidente Dilma, não apresentaram uma prova sequer até hoje de corrupção. E aquele presidente de milhões e milhões de malas dos amigos dele, para pagar uma figura chamada Eduardo Cunha, que é o grande pivô do golpe contra uma presidente, mas não contra uma presidente, um golpe contra o Brasil,
que hoje grande parte do povo brasileiro já compreendeu o que estava de fato por trás disso tudo. Estava o seu direito como trabalhador e trabalhadora, estava o corte do dinheiro para a saúde pública, para os ricos, o grande capital ganhar muito dinheiro com a sua doença. Esta foi a grande estratégia. Esta foi a grande estratégia de grandes bancos nacionais e internacionais ganhar muito dinheiro com este jogo que está colocado. Por isso, eu quero dizer aqui, inclusive, trazer mais um registro. Cadê os grandes comentaristas dos grandes jornalões, da grande mídia, que falavam tanto no combate à corrupção? O que estão fazendo? O que estão fazendo os movimentos MBL e outros, neste momento, que se diziam combativos à corrupção? Era só para tirar o Partido dos Trabalhadores do governo, porque nós fizemos um governo para o povo brasileiro, construímos um país mais soberano, um país para o povo brasileiro. Isso não agradou a muita gente que hoje está aí, se beneficiando com esta estratégia do golpe. Mas quero, senhor presidente, dizer que a situação é gravíssima e vexatória. O povo brasileiro já entendeu o golpe, já entendeu que Dilma não cometeu nenhuma conduta errada, entendeu que o PT era um partido perseguido e entende que é um partido perseguido pela imprensa, pelo judiciário partidarizado, como faz hoje Moro e outros contra o presidente Lula. Que Lula vem sendo perseguido há mais de 3 anos, e foi sentenciado sem provas de crime. Esta posição do povo é vista em todas as últimas pesquisas que mostram que o PT é um partido preferido da população e o ex-presidente Lula lidera todos os... Mais um minuto, senhor deputado. E o ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas para o futuro governo. A vida da população, durante os governos do PT, melhorou muito, especialmente os mais pobres. Quero dizer que o PT, partido líder da oposição, está fazendo tudo o possível para aprovar o pedido de investigação e o afastamento do presidente golpista Michel Temer. Nosso partido não quer o golpista Rodrigo Maia como presidente. Queremos eleições diretas, sim. O povo brasileiro tem que ser chamado para ajudar resolver este engodo que esta turma construiu no Brasil. Precisamos sim eleições diretas já. Obrigado. Obrigado, deputado. Ainda no horário dos partidos políticos, o próximo horário pertence ao PSDB. Com a palavra, o líder, deputado Serafim Venzon. Vossa Excelência tem a palavra por até 7 minutos. Senhor presidente, deputado Maurício Kudilac, senhoras deputadas, senhores deputados, prezados catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação. E certamente, nesses 15 dias de recesso, que até injustamente é compreendida por algumas pessoas como se fossem feiras dos parlamentares. Na verdade, é um espaço que nós ganhamos, que em vez de ficarmos exclusivamente durante 2, 3 dias da semana aqui na Assembleia, despachando coisas importantes, evidentemente, mas nessas 2 semanas que antecedem, então, nós tivemos a oportunidade de caminhar um pouco mais pelo Estado. E certamente cada um de nós viu mais de perto e vimos também as pessoas
que sofrem perante aquelas dificuldades. Por exemplo, eu estive em Mirim Doce e falando com o nosso vereador e também o presidente da Câmara de Mirim Doce, observava que a rodovia SC 425, que quem vai da BR-470 em direção a Mirim Doce, tem a impressão de que a estrada foi asfaltada alguns pedaços de 100 metros, depois mais adiante aparece mais 50 metros asfaltado, mais adiante mais alguns metros e ao final de 7, 8 quilômetros chega lá em Mirim Doce. E alguém diz, não, a estrada já foi asfaltada, ela estava toda asfaltada, só que os buracos foram tantos que buraco em asfalto é pior do que estrada de chão batido. Então foi patrolada, uma parte dela foi patrolada para poder circular melhor, para ter uma trafegabilidade melhor. Essa rodovia já está dentro do processo de licitação para ser executada, mas os tempos do governo, os tempos que são exigidos da burocracia governamental, às vezes são difíceis de serem compreendidas por aquelas pessoas que precisam usar aquela estrada e que urgentemente precisa ser recuperada. E assim eu vi várias lideranças colocando ali as questões da SC 425, até mesmo o nome da rodovia, que na ocasião, assim como foi feita às pressas num determinado momento político, também foi denominada às pressas, que nem o nome não corresponde bem com aquilo que as pessoas e as lideranças de Mirim Doce gostariam que fosse. Mas entre o Alto Vale e o Planalto Norte, nós temos hoje uma rodovia, que é justamente a rodovia que liga 470, Taió, Rio do Campo, Santa Terezinha, e de Santa Terezinha a opção de ligar com a cidade de Doutor Pedrinho, a 477, que vai também para a 416, ou diretamente para Papanduva. Enfim, são alternativas de ligar o Alto Vale com o Planalto Norte, sem ter que fazer uma distância longa de Rio do Sul, de Pouso Redondo até o posto do Patucci, na interseção da 470 com a 416. Então, asfaltando essa rodovia, criaria um bypass, criaria um encurtamento de pessoas que vêm do Planalto Norte, de pessoas que vêm de Curitiba, de São Paulo, pela 416, e que têm a opção de ir a Rio do Sul ou a qualquer cidade satélite de Rio do Sul, ou até vir a Blumenau, passando justamente por aí. E existe, então, essa reivindicação antiga. Eu tive contato lá diretamente com vários vereadores, com os prefeitos, com o vereador Aloysio Stern, por exemplo, vereador de Santa Terezinha, que chora e que coloca justamente a importância dessa rodovia, a rodovia que liga Santa Terezinha até a 416, um trajeto relativamente curto, não passam de 40 quilômetros em duas ou três alternativas que se tem. Se tivermos um projeto técnico, vamos fazer o mais curto e o mais barato. Mas existem já, pelo menos, já duas opções que não passam de 38, 40 quilômetros, e essa rodovia iria melhorar em muito a qualidade de vida das pessoas, iria melhorar a renda das famílias, justamente pela facilidade de transportar os seus produtos, tanto para o Vale do Rio Itajaí-Açu, tanto para a região do Alto Vale do Rio do Sul, quanto para o Planalto Norte,
compreendendo ali todas as diversas cidades, como Monte Castelo, Canoinhas, Mafra, Porto União, Curitiba, enfim, as regiões que dão acesso, que são acessadas pela 416. De forma que esse período de 2 semanas que nós tivemos, justamente foi para ter um contato maior. Citei aqui, nesse breve espaço, a necessidade do Alto Vale, da região de Mirim Doce, de Itaió, de Rio do Campo, de Santa Terezinha, que uma obra que certamente com menos de 100 milhões de reais faz uma obra ali que é pedida por décadas já para as pessoas e que vai ter um resultado social que vai melhorar a renda, que vai melhorar a qualidade de vida de muita gente do Alto Vale. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Ainda no horário dos partidos políticos, o próximo horário é do PCdoB. Com a palavra, o deputado César Valduca. Vossa Excelência tem a palavra por até 5 minutos. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar a população catarinense que nos acompanha via TVAL e também já digital. Senhor presidente, gostaria, neste horário destinado ao meu partido, PCdoB, primeiramente parabenizar o jornal Diário do Iguaçu, Diário Catarinense, aliás, que publicou em sua edição, no último final de semana, um caderno especial, assinado pelos jornalistas Jackson Almeida e Leonardo Tomé, que trata sobre o uso de armas não letais, como gás lacrimogênio e balas de borracha, durante manifestações públicas. O texto, senhor presidente, que começa tratando da truculência da Guarda Municipal de Florianópolis, durante a recente greve dos servidores e servidoras da CONCAP, se aprofunda nos questionamentos sobre as regulamentações no uso da força por parte do poder público. A matéria traz, senhor presidente, no Diário Catarinense, um quadro especialmente interessante, chamado de O Custo da Força, que traz o preço médio dos principais itens adquiridos pelas polícias em Santa Catarina em maio deste ano, usados para conter manifestações civis. Foram R$ 25 mil em bombas de efeito moral, R$ 230 mil em spray de pimenta, R$ 150 mil em armas de choque e R$ 110 mil em balas de borracha. Mais de R$500 mil gastos em armas de repressão pública só no mês de maio deste ano. Portanto, o contexto de crise política no Brasil tem intensificado as realizações de manifestações. Em várias delas foram noticiados excessos na repressão policial ou em incidentes que colocam em risco, deputado Ismael, em risco a segurança de manifestantes, policiais também em risco, policiais, trabalhadores e trabalhadoras, a imprensa também, que corre um risco enorme sempre, por parte de pessoas mascaradas, muitas vezes infiltradas nestes movimentos. Nesse sentido, senhor presidente, tramita nessa casa o projeto de lei de nossa autoria, de número 200/2017, que pretende regulamentar o direito a manifestações e a aplicação do princípio da não violência, deputado Parisotto, e garantia dos direitos humanos desses eventos. Precisamos refletir como garantir a livre manifestação das pessoas de forma a não presenciarmos atos violentos, tanto da parte da força policial, como também, deputado Maurício, dos manifestantes. Tanto de um lado, como também do outro. Temos
Em nossas mentes ainda as imagens de manifestantes perdendo a sua vida ou sofrendo sequelas físicas por ações desastrosas de repressão, de violência e depredação por parte também dos mascarados. E isso é contrário ao processo democrático de manifestação. Nossa proposta prevê a solução pacífica dos conflitos, a não violência, o emprego da força de maneira técnica, progressiva, pontual e precisa para conter apenas ações violentas de pessoas ou grupos específicos. O objetivo é garantir o caráter pacífico das manifestações realizadas em locais abertos, mediante prévio aviso à autoridade policial. A proposta veda o uso de armas que possam causar lesões corporais graves, como eletrochoque, munição de borracha ou bombas de efeito moral, pois precisa ficar claro de onde vem a decisão de intensificar a repressão, que bem sabemos tem consequências físicas e trabalhadores da segurança pública, mas também altos custos para o governo. Mais um minuto, senhor deputado. O diálogo é instrumento, deputado Parisotto. O diálogo é o melhor instrumento, mais barato e que não deixa sequelas. O diálogo, o entendimento, a compreensão, aonde que o ser é muito mais importante do que as coisas. E é nesse sentido que queremos registrar a iniciativa do Diário Catarinense, esse caderno especial do Diário Catarinense, em abordar o tema uma atitude sensível e comprometida de um veículo que demonstra o compromisso com o bem-estar de manifestantes, agentes públicos de segurança como profissionais da imprensa e com a preservação do patrimônio público. Então, levando em conta todas essas questões, deputado Ismael, nós podemos muito mais. Santa Catarina pode ser um exemplo sobre a questão de buscar resolutividade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado César Valduga, que usou o horário do PC, do B, ainda no horário dos partidos políticos. Com a palavra o deputado Ismael dos Santos, por até 13 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, satisfação poder retornar a mais um período legislativo nesta casa, depois de fazermos um roteiro nas últimas 2 semanas pelo estado de Santa Catarina, oeste, sul, norte, leste, enfim, marcando presença em todas as regiões catarinenses, cumprindo a nossa missão parlamentar. Eu gostaria, senhor presidente, de retomar o debate nessa casa, na condição de presidente da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas, fazendo referência, deputado Scudilhac, à publicação feita na última quinta-feira no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, quando o senhor governador tomou uma iniciativa que há muito já tínhamos insistido para que acontecesse, porque, infelizmente, às vezes nós, parlamentares, e a população catarinense, enfim, a população brasileira, acaba sofrendo pela burocracia. E, no que diz respeito ao programa Reviver, o edital saiu no dia 27 de fevereiro, deputado Milton Obres, obrigado pelo espaço, inclusive, do partido, e só agora estamos conseguindo, efetivamente, dar o start de liberação do programa. E a publicação, a pedido da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas dessa casa, o senhor governador, deputado Parisotto, publicou, e eu faço questão aqui de tornar pública a nota do governo do Estado, publicada no Diário Oficial, o ato 1545,
de 26/7, governador de Santa Catarina, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em atenção aos itens 19 e 20 do edital da chamada pública 439 da Secretaria do Estado de Saúde, que tem como objeto a habilitação e pré-qualificação de entidades tipo comunidades terapêuticas localizadas no Estado de Santa Catarina, com vistas à celebração de contrato para a prestação de serviço de acolhimento de pessoas com dependência de substâncias psicoativas. Para que a população entenda, 72 comunidades foram acreditadas, esse é o termo técnico, ao programa Reviver, em 27 de fevereiro, foram aprovadas, e estavam esperando até então, e lá se vai meio ano, a visita técnica por parte da Secretaria de Saúde, que estava ainda na indecisão se contratava a FAPESC, a FAPEU, para fazer esse trabalho, mas, por uma decisão da Casa Civil, juntamente com o senhor governador, ficou determinado que caberá, sim, à Secretaria de Saúde e exclusivamente à Secretaria de Saúde essas visitas técnicas. Então, eu gostaria aqui de elencar algumas questões pontuais que a Secretaria de Saúde deve estar atenta e as comunidades terapêuticas cobrando, porque nessa decisão, nessa resolução, publicado no Diário Oficial por parte do seu governador, ele resolve, primeiro, designar equipes para fazer as vistorias das comunidades terapêuticas, conforme determina o edital de chamada, como disse, já publicado em fevereiro. Composta estas comissões dos seguintes membros: o secretário executivo de cada agência de desenvolvimento regional, as ADRs, o gerente de saúde de cada ADR, o representante da equipe técnica da vigilância sanitária da respectiva gerência. O que mais temos aqui? O representante de controle, avaliação e auditoria da respectiva gerência de saúde, o representante da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e do Conselho Estadual de Entorpecentes, indicado pelo secretário de Estado, competindo ao secretário executivo a coordenação e a articulação administrativa. Também compete à Secretaria de Estado de Saúde coordenar tecnicamente todo o processo de vistoria. Lembrando que o governador, também neste ato publicado no Diário Oficial, no último dia 27, diz ele: determino a Fundação de Amparo e a Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, que disponibilize acesso irrestrito a todos os módulos, funcionalidades e aos dados da plataforma web Reviver, no prazo de 10 dias para a Secretaria de Estado de Saúde. Isto é, todo aquele know-how que foi trabalhado, que foi arquitetado pela FAPESC e pela FAPEU durante esses últimos 2 anos, deverá agora passar para o patrimônio da Secretaria de Saúde. E o mais importante, e é isso que eu quero enfatizar aqui, senhor presidente, o governador determinou, no artigo 5º, publicado no Diário Oficial no último dia 27, as vistorias deverão ser apresentadas à Secretaria de Estado da Saúde no prazo de 10 dias a contar da publicação deste ato e a contar de cada novo credenciamento. Ora, se o que foi publicado no Diário Oficial foi no dia 27, portanto, no próximo dia 6, cai no domingo, não é? Encerra-se o prazo para que, efetivamente, as nossas ADRs, espalhadas pelo Estado de Santa Catarina, aonde tenham comunidades terapêuticas, possam fazer a vistoria técnica. Esperamos, então, que isso aconteça, no máximo, até segunda-feira. Eu quero aqui contar com a boa vontade do senhor secretário, deputado Vicente Caro Preso, da diretoria afim desta questão, dos servidores públicos do Estado da Secretaria de Saúde, para que possam, de fato, dar essa resposta já no limite das comunidades terapêuticas. Como disse, meio ano se passou, desde o edital de credenciamento das comunidades, 72 comunidades espalhadas por Santa Catarina. Estão apenas aguardando a vistoria técnica para que possam, de forma efetiva, serem contratadas e, efetivamente, receberem pelo acolhimento de dependentes químicos de Santa Catarina, lembrando que cada comunidade pode acolher até 10 dependentes químicos. Fica aqui a nossa luta, a nossa vigilância, a nossa fiscalização, estaremos atentos e cobraremos, senhor presidente, na próxima segunda-feira, os resultados da Secretaria de Estado de Saúde
em relação a essas vistorias técnicas que precisam ser feitas nas 72 comunidades já credenciadas pelo edital de fevereiro. Dito isso, senhor presidente, eu quero pedir a sua data vênia aqui, senhor presidente, para, com muita satisfação, apresentar mais uma obra que lançamos, nosso 52º livro, Na Trilha do Tibete, uma ficção que escrevemos. Meu agradecimento à parceria que foi feita com a Hemer Alimentos do Brasil, uma empresa centenária de Blumenau, que trabalha muito no incentivo ao esporte, à cultura, principalmente através da Lei Rouanet, e fez uma parceria conosco na publicação desse texto. Eu quero aqui destacar a pessoa do seu presidente, o nosso amigo Erickson Luff. Inclusive, tive a oportunidade de ser vereador em Blumenau, juntamente com a sua mãe, Yara Luff, e o Erickson leu os manuscritos, levou para a diretoria da Hemer, e eles entenderam ser um projeto literário de incentivo, principalmente, a novos leitores, e aprovaram a publicação desta obra. Fica a minha gratidão também ao ilustrador Luiz Carlos Fernandes, que gratuitamente, de forma voluntária, espontânea, deu vida aos cenários e às personagens do livro, ilustrando a Nanquim, essa pequena resenha de uma aventura ao Tibete. Eu agradeço também à comunidade Remanescentes de Timbó, que no último domingo nos proporcionou o lançamento desta obra. E, por fim, registro aqui, senhor presidente, a minha imensa gratidão ao Procurador da República, Guilherme Shelby, de Brasília. Ele tive a oportunidade de colocar em suas mãos a obra, ele leu os manuscritos e fez uma belíssima apresentação, e eu sintetizo aqui algumas das linhas que ele pautou na apresentação, dizendo: na trilha do Tibete, você encontrará a busca empolgante de um homem pelo sentido da vida. A arte, em prosa, apresenta um momento de sentimentos e experiências que, embora a ficção, nos proporciona a impressão de que os fatos são verdadeiros. Obrigado ao Procurador da República, Guilherme Shelby, por esta simpática apresentação. Coloco à disposição da sociedade catarinense mais esta obra que estamos colocando aí no mercado, Na Trilha do Tibete, uma aventura de um personagem, e eu fiz questão desta vez de usar a cidade de Blumenau como plataforma de partida, com cenários como o Mirante do Samai, o Parque Ramiro Rídigo, enfim, outros pontos turísticos da cidade de Blumenau, onde o personagem vai se encontrar e finalmente faz uma viagem ao Tibete, com algumas aventuras, em busca de respostas para a existência humana. Esperamos incentivar novos leitores e contribuir para a edificação, principalmente, de uma nova geração. Obrigado, senhor presidente. Eram esses os registros que gostaríamos de fazer nessa tarde. Obrigado, deputado Ismael. E se me permite, presidente, eu vou lhe presentear, em nome dos demais deputados, com esta obra. Fico grato. Parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo. E 72 comunidades, eu acho que são 10 vagas por comunidade. 720 vagas no estado das comunidades terapêuticas. Parabéns pelo trabalho que tem feito. Ainda no horário dos partidos políticos, teria o horário do PMDB, ninguém inscrito. Então, em cumprimento ao regimento interno, e não havendo mais oradores inscritos nesse momento, nós suspendemos a sessão até às 16 horas para entrarmos, então, na ordem do dia. Está suspensa a sessão.